Então, gente, estamos conectados, né? NEC, mais uma vez. Por enquanto, sem a imagem do drone, no dia que está chegando aí para fazer essa parte. Então, a gente vai dar sequência hoje ao tema do acautelar e profetas, né? Tá com o Thales e eu, responsabilidade. A gente vai terminar de ver os comentários bíblicos, que a gente não terminou, né? E aí entrar os comentários espirituais. Os 4 slides, né? Shandlin comenta tudo e mais um pouco, e ele é muito bom. Então vamos para frente. André Garoto. Pois não, vamos lá. Pressa inicial. Está vendo a sugestão? Pessoal em casa? Pressa, pode ser. Pode ser, mas eu também. Agradecemos, Senhor, esses momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternas na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Ismael, Larissa, boa noite. Boa noite. Oi, Larissa. Oi, Paulo. Tudo bom? Oi, todo mundo. Como é que tá o dentinho, aliás? O dentinho já foi, né? Como é que tá a gengiva, a bochecha do rapaz? Tá inchadinha? Tá inchado. E tá sangrando. Tá sangrando? Coitadinho. Por enquanto a gente tá sem o As gosto. partes. E ele tá chegando. Foi o Cisto que pediu? A imagem aqui, sabe? Já tem, meu filho. De uma vez? Não. Teve um pouco. Vamos todos os slides, né? Vamos compartilhar as telas. Como é que pega? Eu não lembro, mas eu não lembro. Eu acho que foi um pouco. Sem nada, né? Ele sempre a pessoa não percebe esse dente, mas deixa o trauma para poder tirar esse danado. Então, gente, a gente vai iniciar a leitura agora. Mônica e Carol, boa noite, sejam bem-vindas. A gente vai ler só a perícope de novo, né, a parte de Mateus, e depois já na sequência, terminar abaixo os comentários bíblicos e depois entrar nos comentários espirituais. Né? Então vamos lá, Mateus 7, 15 e 20, tradução de Haroldo, está assim: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Os seus frutos os reconhecereis. Porventura, colhem-se cachos de uvas nos espinheiros ou figos dos abrolhos? Dessa forma, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Toda árvore que não está produzindo fruto bom
foi cortada e lançada ao fogo. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Guardai-vos os falsos profetas, que vêm a voz disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos cabras? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os reconhecereis. Bíblia de Jerusalém. Ao mais novo integrante dos comentários, Champlin. John loves Chaplin. Aloysio Bishop. A gente falou em qual mesmo? Essa aqui. Mas é começando dele, não, né? Já viu alguma coisa dele, foi? Já visto, já tinha visto, vai ser desse 25. Carol, a gente está sem drone por enquanto, que o meu celular não tem condições, é muito básico. O Diego pode providenciar o drone, mas ele ainda não chegou. Então, quando o Diego chegar, ele coloca lá em cima. O celular dele e a câmera. Porque eles estão só me vendo, entendeu? Entendi. É, o meu, assim, o meu tá, ele não é, ele tá passando por um momento difícil, mas eu coloco a solução. Mas está bem carregado, porque tem isso também. Eu trouxe um carregador. Você tem que ver isso. Tem tecnologia, não tem estratégia. Vou trazer isso. Se o Diego chegar, começa tudo. Mas estamos aqui, Carolzita, viu? O pessoal está aqui. Você vai ficar me vendo aqui. Isso aí. Sim, vamos lá. Olha aí. Aí, quando chegou. Dom Diego, drone lá. Vamos lá, até terminar de ver os comentários bíblicos, o Diego chegou, felizmente. Então, tá isso. Então vamos chegar. Eu só não tenho que eu ia botar de Larissa, né? Larissa, tenta dar um jeito ali com aqueles livros. Você consegue, eu confio em você. Você já fez coisa mais difícil. Boa significa árvore saudável e bem tratada, em contraste com as árvores maltratadas. Brava sem cultura alguma. A palavra má, traduz o vocábulo grego que pode significar podre. Puta, fácil. Não é todo, não. Porque eu peguei no PDF, talvez tenha. Estragar. E assim é indicado por algumas tradições, como se Jesus houvesse falado de árvores em péssimas condições, capazes de produzir fruto bom. Mas o termo também pode significar simplesmente má ou inútil, que foi aplicado a feitos inúteis, sem qualquer diferença por pré-passando. A palavra também era aplicada ao vinho quando se azedava demais. Provavelmente foi Jesus se referiu às árvores bravas, sem tratamento, árvores que produzem frutos inferiores, muito ácidos. A regra da natureza é que todas as coisas produzem segundo a sua própria natureza, seja de árvore ou falso profeta. Só um segundo. Só eu. Sem querer. É uma coisa interessante aí que ele coloca, né? É a questão do bom e do mal, né? Ele coloca mais podre, estragado, a Haroldo coloca deteriorado, né? O Haroldo também vai nessa linha. Então, como se dissesse assim, a natureza mesma dela não é que fosse totalmente má, né? Uhum. Mas naquele momento ela estava passando por uma fase ruim, inútil, né? Comparando com a gente, o profeta naquele momento está falso, está falando mentiras, né? Mas a essência dele não é a maldade. Sim, porque a essência é divina, né? Assim, a essência, toda a essência não é divina, então a essência não pode ser má. Agora, quando a gente chega no caso, no estágio hominal,
né, que é o estágio de discernimento, de moral, né, de entendimento de Deus, de livre-arbítrio. Aí a gente tem a condição de se deteriorar dentro, de se desviar, né? A adolescência era muito boa. Um dia, todos nós seremos anjos. Aí vai. Aí tem. Essa talvez seja a única fatalidade da existência espiritual. Excelente. Você é o Fernando Luiz? É nessa mesma segunda. É nessa ou não é? Era dessa. E aí? Era não. Mas eu fiz um teste na segunda vez. Mas no início era lá em cima. Porque o Diego vai fazer. Tem que deixar incluído. Vamos lá, ainda no chão. Vai. Eu vou só ler aqui o trecho que tem assim, 7, 18, mas esse não é o que é. Você não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma deteriorada produzir frutos bons. Tá? Jesus continua insistindo que tudo produz segundo sua própria natureza. E coisa alguma pode produzir alternadamente uma coisa e depois outra. A ideia, então, de que os atos bons e as boas obras podem ser por galardão por favor de Deus, mesmo quando não houve intenção boa, é contrária aos ensinos de Jesus. É possível que Deus mude o seu poder, a natureza de alguma coisa. E, de fato, é justamente esse o objetivo do Evangelho. Mas, enquanto a árvore formar, todos os seus frutos serão maus, a despeito da aparência boa que a cobertura tem. Provavelmente, Jesus distribuía aqui a necessidade da conversão. A mensagem do reino de Deus que ele veio anunciar diz exatamente isso. Interessante, né? Bem interessante. Pode seguir galardão a favor de Deus. Eu entendi essa palavra, pessoal. Porque assim, a ideia, ele coloca assim, mesmo quando não houve intenção boa, né? Em contrário ao ensino. Assim, a ideia é colocar, imaginar que pela aparência você vai receber esse tipo de coisa. Tem gente que faz muita filantropia, por exemplo. Mas está fazendo para se promover. Aos olhos, ele não está se promovendo. Mas no final, faz doações de alimento. Mas isso traz, ele fala, quando não houve intenção boa, a intenção não é de ele sabe ser. Então, não vai dizer que galardão Deus não vai premiar essa pessoa só fazer bem para trás. Não tem uma folhagem bonita. Esse fruto verdadeiro não existe. A ideia é essa. Então, se a intenção não for realmente boa, você não vai fazer nada dele. Agora, é interessante essa parte do ciclo que Deus mudou a natureza de alguma coisa. De fato, justamente esse é o objetivo do Evangelho. É modificar, né? Eu acho interessante. Eu olhei assim, na interpretação da parábola do Samariano Menor, é que, na interpretação protestante, a misericórdia divina, ela altera entre justiça e pós-justiça. Eu acho que isso é uma interpretação protestante. Aí eu vejo nesse comentário algo relacionado também. A nossa natureza pode estar corrompida, né? É alterada pela mulher. Não está tendo nenhum barulho aqui, bicho. Não sei que diferença seria É Regina, é Regina. Não. Todo mundo está não é só ela, assim, só tá ruim, né? É uma coisa do contemporâneo? Pode ser alguma coisa aqui no bate-volta, né? No aparelho. Mas. Não sei, aqui ela aparece. Ele está saindo do som, não? Mas assim, estava ruim desde o início ou ele estava bom e ficou ruim? Tá ativo o som de língua ali, não? Então eu vou pegar lá e desativar, porque pode fazer eco, não?
Gente, o som está ruim desde o início ou ele estava bom e ficou ruim? Vocês estão ouvindo? Alguém responde, por favor. Alô, som. Estou sem escutar? Desde o início. Rapaz, nosso amigo Deixa eu ver. É outro bichinho. Um momentinho. Vou mudar aqui o Batmóvel. Yes. Olá, meus amigos, boa noite. Vamos mudar o som agora, estão ouvindo. Ainda está ruim, gente? Ou melhorou? Ok. De bom ou só está ouvindo? Ok, vamos lá. Vambora. É melhor isolar esse Batmóvel. Só pegando aí, talvez a figura de Paulo de Tarso seja uma figura bastante. Se encaixa muito bem aí, né? Sim, verdade. Com uma árvore deteriorada e a conversão do Evangelho, que no caso ali a visão de Jesus transformou. Só que é interessante, né? Veja só, essa transformação que ele fala aí, existe uma coisa que, inclusive, lá no livro Brasil, Coração do Mundo para o Evangelho, Jesus fala que o livre-arbítrio ele é inviolável. Né? Então, o próprio Paulo, ou Saulo, à época, quando da conversão, ele precisou realmente se retirar de cena, precisou ir para o deserto, se trabalhar, para que ele pudesse ser, porque as coisas não acontecem. E essa transformação de Paulo, ela não foi automática. Né? Ele mudou de lado, mas em termos de preparo, para poder dar bons frutos, ele teve que passar 3 anos no deserto. Porque ele, convertido, ele foi fazer besteira na sinagoga, né? Ele ainda foi de forma inábil, né? O fruto não era bom. Vamos lá. 7:19. Deixa eu ler só o versículo para a gente se situar, tá? Mateus 7:19. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Né? Então aqui tem aquela ideia do fogo, como elemento aí de purificação. Né? Gabi? Jesus antecipa aqui o ensino do versículo 23. E por isso devemos interpretar que com essas palavras, Cristo apresentou um quadro sobre o juízo. Qualquer pessoa da multidão reconheceria a necessidade de remover as árvores mais, pois já deveria ter observado a destruição de árvores ou plantas inúteis. Talvez muitos dos ouvintes já tivessem feito alguma vez a limpeza de algum daqueles. Jesus usa a expressão empregada por João Batista e, sem dúvida, o povo reconheceu a semelhança entre os mensagens. Veja Mateus 3:10, né? Esse versículo 23 aí que a gente vai ter na próxima reunião, diz assim: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros sem lei.
é o juízo, né? Aquela pessoa que diz, Senhor, Senhor, eu curei em teu nome, né? Expulsei demônios, mas tudo isso era sua aparência. Então ele vai ser rejeitado na hora do juízo, né? E esse aí, Mateus 3:10, quando João fala assim, machado já está colocado junto à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João já ensinava assim. A gente viu isso, foi? Logo no início do ensino de João Batista. Então essa ideia de juízo, de árvore, de corte, de limpeza, era algo comum para os sábios judeus e do povo, né? E receber os ensinamentos. Certo? Tá vendo? Oi? Tá. Aí, Martim. Eu já tenho vontade. Aí, nota que eu criei. Tá falando? Tá pegando todo mundo. Vamos lá, assim. O 20 é assim: logo pelos seus frutos os reconhecereis. É interessante notar que a palavra traduzida neste versículo e no versículo 16, como conhecereis, é uma forma intensiva do verbo, com prefixo preposicional. Epinoseste. É isso mesmo? Quase isso, né? Obrigado, mestre, pelo quase isso. Foi uma honra. Foi uma honra. Esse quase isso foi uma honra. Tá? Foi uma vitória. Uma vitória. Que tem o efeito de salientar, e significa conhecer bem. A palavra assim vem de uma partícula do grego que tem a função de enfatizar, demonstrar, chamar a atenção. Essas expressões, portanto, implicam em que Jesus falou com grande segurança e certeza. No fim, os frutos exporão a verdadeira natureza dos falsos profetas. Tu pode ler de novo o 20, o versículo 20? Como é que diz aí? Logo, e essa palavra que ele fala, com grego é rara, é o logo, portanto. Pelos seus frutos os reconhecereis. Reconhecereis aí o epignosis, porque esse aqui a gente usa muito. Eu estava em casa pensando a palavra, não fugiu. A ideia é assim, tentar colocar por cima, é dar um ênfase mesmo, sabe? O esse prefixo quer dizer isso. Epílogo. Sim. Não é algo que você coloca para um reforço, assim, não é só conhecer, é algo mais forte que só conhecer. Conhecer bem, né? Ninguém coloca aí, né? O reconhecer, como colocou aqui a outra. O conhecer mais aprofundado. O conhecer de novo, né? Conhecer coloca o ré, né? Coloca o ré. E aí tem o. Deixa eu ver aqui. O último comentário bíblico o Kina pega a passagem toda, do 17 ao 20, a partir dessa forma. Né? Toda a árvore mar, a partir quando ele começa a falar das árvores. E ele faz uma síntese final do trecho inteiro. Você queria ler antes, será? Ou depois? Dessa forma, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. A repetição de pelos seus frutos vocês os reconhecerão coloca entre parênteses essa ilustração. Prática muito frequente naquela época como um recurso literário denominado inclusio, repetiu a expressão no início e no fim, utilizado para marcar parágrafos. Eram considerados falsos os profetas que desviavam as pessoas do verdadeiro Deus, ou cujas palavras não viessem a cumprir. Os rabinos permitiam que os profetas suspendessem temporariamente o ensino da lei na forma em que eles próprios rabinos o fariam. Mas se negassem a própria lei ou defendessem a idolatria, seriam tidos como falsos profetas. Jesus ensina que, se não vivem na realidade, são falsos. É o que ele chama, inclusive, aí, só para a gente ver, né? No 7,16, na verdade, tem assim: os seus frutos os reconhecereis. Jesus diz, né? Porventura colhe esse cacho de uvas, né? Ele afirma isso, ele já tem uma conclusão no início. Pelos seus frutos reconhecereis. Aí vai dar analogia, né? Ele vai colher uva, não vai. Ele termina dizendo, logo, pelos seus frutos os reconhecereis. Ele afirma a conclusão em cima, explica e repete a conclusão. A ideia central, né?
Chama inclusive, aí como diz o Pina. Uau. Questão de linguística. Legal. Essa questão, mas se negassem a própria lei, né, o profeta, quer dizer, foi por isso que eles tentaram tanto Jesus, nesse caso, para ver se ele seria contrário à lei. Muito né? Porque se ele caísse em contradição contra a lei, isso aí falta profeta, né? Oxe, várias vezes, né? Eles tentaram fazer a própria contradição, né? Dar César o que é de César, que era a contradição. A lei diz isso, você diz o quê? Exatamente. Moisés disse isso, você diz o quê? Me deu ensinamento da questão da reencarnação. Porque toda árvore má não dá bons frutos se ela lançar no fogo, né? Mas a gente fica pensando, somos árvores boas, só damos frutos bons, então a reencarnação, não somos perfeitos ainda, né? A reencarnação vem para provar que se não vai nessa vida, mas na próxima nós conseguimos e outras. Essa expressão essa expressão lançada ao fogo, né? Acho que a gente já viu já em outros momentos, tudo aquilo que não provém de Deus, isso não perdura, né? Isso em algum momento isso vai ser esquecido por completo. Em qualquer sistema que seja criado, né, com outras intenções que não sejam, que tenham origem, por exemplo, se a doutrina espírita não fosse, né, algo de Deus, isso logo, assim como tantos outros sistemas já chegaram e foram embora por não segurar. Então foram lançados ao fogo. Eu entendo assim, dessa forma. Mônica fez uma pergunta aí. Não viver na retidão é característica do falso profeta e pode ser trazido para hoje? Acredito que sim. Inclusive, essa é uma questão para a gente colocar depois quando eu falar sobre médiums. Médiums? Médiums. Que a letra não diz, né? Hoje, médiums, antes, profetas. Mas que médium a gente está falando, né? Aí a gente precisa... Que profeta está falando? Não, porque assim, o profeta, aí já veio mais na frente, né? No livro dos Espíritos, ele tem uma característica. É aquele que anuncia, que fala... É aquele que vem de Deus. Se ele fala bem, se ele é um bom ou mau profeta, já é uma questão. Aí o que acontece? Eu acredito que, de certa forma, todos nós somos mais ou menos profetas, porque nós estamos transmitindo uma mensagem, né? Sim. Seja ela a partir de nossas ações, seja ela a partir da nossa fala, né? Só que eu acho que o grau de responsabilidade vai aumentando à medida que você tem que conhecer mais pessoas. Então, por exemplo, um líder religioso, né, que, assim, de fato a gente poderia enquadrar, né, nessa questão do não viver a retidão, né, porque, de fato, uma pessoa que ela influencia milhares de pessoas, né, e ela não vive a retidão, ela está transmitindo aquilo como mensagem. Mas... Não, aí a gente precisa também verificar que, se a gente for pegar os profetas passados, vamos pegar Elias, não foi Elias que mandou decapitar um cabrito. Então aquilo ali ele não viu na retidão, né? Aí, porque quando a gente compara com Jesus, Jesus tem uma retidão completa. Muito reta. Completa, 100%. Mas os demais não, os demais eles vão dar alguma tropeçada aqui e ali, mas no total, né, no todo, assim, na balança, os caras saem. Você aprende mais pelos erros dos reis do que muito que ele fez assim de bom profetizar. Essa frase, os rabinos permitem que os profetas suspendessem para a medicina, tipo, meu de férias, tipo, você sabe? Como é? Essa frase eu não entendi, velho. Essa frase do meio. Não, porque assim, ó, essa do meio só vai ter sentido quando você ler embaixo. Mas se negassem a própria lei, assim, não, você podia ser um profeta embaixo. Tá. Você podia ser um profeta e você temporariamente não ficar ensinando a lei. Como os rabinos ensinavam. Pegavam a Torá e ficavam interpretando hermeneuticamente a Torá. Os rabinos tinham essa profissão. Eles pegavam a Torá e interpretavam. É porque o profeta não é um revelador, então é uma coisa nova, né? Ele não precisa, o rabino é tudo bem. Você pode até ficar fazendo o trabalho que a gente faz hermenêutico de além da lei. Mas se você negar a própria lei, ou defender a idolatria, isso é falso. Okay. Isso é falso. Entendeu? Okay. Não querer interpretar a lei não é um problema. Certo. Agora aí ir de encontro, né? Negou, ou defendeu a idolatria, aí os rabinos caem em cima, ou se negam
condena esse homem. Ok, show. Então, a gente vai agora entrar na parte dos comentários espirituais, né? Vamos ver aqui só a lista das perguntas. Primeiro, começando com Kardec. Lembrando que a gente não vai ter aquele tempo, mas busquemos ser objetivos, né? Ter o bom senso, a consciência. E quem não foi um dos primeiros a falar hoje, daqui a 15 dias vai ter um dos primeiros a falar. João, vamos contar. Tá ok? Ok, Tá? Era um bate-bola, porque tem dois. Um deles é legal. Eu não lembrei de trazer o fone para testar. Mas enfim, deixa eu ver só como está na ordem. Então, Kardec ficou com Ismael e Drica, né? Drica Não está. não aparece. Ismael até agora. Ele não vai falar, não. mas ele não vai falar. Só você escrever aí. Olha lá. Samuca tá igualzinho, né? Manda aqui pra Ele. É aqui com a Lula, que é o bichado. Kiko? É Kiko. Ele pode rir. Ele pode rir. Samuca, seu maninho. Olha aí. Tudo bem, Ismael? Mas eu disse que gravava a aula, mas tendo que gravar, não vai falar. Não tô gravando não, eu sou teimoso. Vai, então, E vou falar. se for, me fala. Rápido. Ele pode. Ou não, mano. Ok. Pergunta 89. Por que razão não existe nos textos sagrados uma notícia positiva das terras descobertas, continentes não explorados, posteriormente à vinda de Jesus ao planeta? Aí a resposta é: nesse particular, temos de convir que a palavra das profecias, através de todos os tempos e situações do planeta, como o eco das regiões divinas, não teve em mira senão a edificação do reino de Deus nos corações, desprezando as fundações humanas, precárias e perecíveis. Todavia, no desdobramento das revelações, encontrareis notícias das terras novas, posteriormente descobertas,
Informações essas que se encontram sob os véus dos símbolos, como aconteceu com todas as demais notificações que o Velho e Novo Testamentos legaram ao homem espiritual. Certo. Aqui a gente escutou aqui. Né? Ah, escutou? Certo. Mas está dizendo que as profecias não teve em mira senão a edificação do reino de Deus nos corações, desprezando as fundações humanas precárias e perecíveis. A gente escutou bem. Justamente, para não achar que profecia é ficar adivinhando coisas, né? A finalidade é a educação moral do espírito. E a gente construir mesmo o reino espiritual de Deus dentro da gente. Então, muito bom ter trazido essa parte consoladora. A gente não viu nas referências, também não lembrei. Muito bom, né? Mais alguma coisa ou a gente pode passar por outra? Podemos passar. Aí tem imagem pintada só, né? A gente conversando ali, não posso colocar umas imagens? Pode. Imagem. Você pode adiantar a pergunta. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Poder reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí ali em cima tem Elias, aí embaixo Isaías. Grande Davi porque queriam que o caráter do profeta, na época de Jesus, era que ele fosse brigar contra o sistema. Aí Gandhi veio justamente paz total. E Mandusa não precisa nem falar nada, porque essa mulher é maravilhosa. Tem até um filme, né? Tá no YouTube, tá no YouTube. E vai na televisão tá também. Aí ali, versículo 16, os seus frutos reconhecereis. Imagem preta, Elias. Elias e Isaías. Eu já coloquei já em PowerPoint, pensando que era Moisés. Tem a cara de Moisés. Fácil. Eles são de casa, o pessoal pesquisar sobre Isaías, porque realmente é uma coisa muito interessante. Deixa eu só enviar algum vídeo para a Lili que ela está querendo entrar. Ok, então vamos lá. Aí, a gente, seguindo a sugestão de cuidado na reunião, né? Emmanuel tem 4 mensagens. A gente espalhou as mensagens, né? Porque se você viu 2 já está bom, não precisa ver 4, perder tanto tempo só em uma altura. Então a gente fez uma mudança, deixa eu ver como é que ficou aqui no. Fez a ordem, né? Emmanuel, pelos frutos, aí seria Larissa e Elise, né? No caso está Larissa aqui. Você pode comentar, viu, Larissa? Mensagem pelos frutos. Certo. Bem, ele comentou justamente a parte em que se diz, por seus frutos os conhecereis. Por que que Jesus, né, utilizou frutos? Então ele começa a analisar a árvore e várias partes exteriores, né? E uma árvore ela vai ser reconhecida, né, a sua utilidade, não vai ser pelo seu tamanho, pelas suas ramagens, uma série de aparências, né, de características exteriores da árvore. Mas ela vai ser reconhecida pelos seus frutos, né, que é o que vem das suas entranhas, né, para servir as pessoas.
Então, se a gente comparar isso às nossas vidas, seriam as nossas ações, né? A gente vai ser reconhecido pela forma com que a gente age, que vai refletir o nosso interior, que vai vir da gente, dos nossos pensamentos, do nosso modo de ser para o exterior. Então, acho que seria um resumo, né, da mensagem. Muito bom. Então, beleza, nada. Quer comentar alguém? Comentar alguma coisa? Assim, só interessante como essa questão como isso é importante para, inclusive, a doutrina espírita. Quer dizer, quando o Kardec ele fala da questão de você verificar qual é a categoria do espírito que se comunica, a gente não tem nada de exterior, a gente não tem nada que possa mensurar, né? Que possa ver. É exatamente pela mensagem, né? O fruto é pela mensagem que a gente vai conseguir, então, perceber se é boa ou se é má, né? Aquela árvore. E ainda é com muita cautela, né? Principalmente se E vai ter a mensagem do Antônio, né? Do sócio da graticidade, né? O Enacho é bem austero, assim, nas palavras dele. Tem boquinha. É o que disse, é melhor renunciar a 99 verdades do que aceitar uma mentira. A gente fala que é Kardec, né? Foi Enacho que escreveu isso. Que são 99, é? Não, mas assim, né? 99 eu já estou exagerando. É melhor você já De 9 para 1, né? É uma coisa assim, vamos lá. A gente falou do livro dos Espíritos, né? Até o Thaleson leu, mas ficou com Moisés e Paulo. Já quitaram as suas. Como é? Cadê Moisés? Estava passando Moisés? Ele está com problema na internet, cara. Ele mandou para mim um textinho acrescentando outras perguntas, mas essas outras perguntas estavam no PDF que eu coloquei no bloco lá, né? 621, 600. Não, ele errou, porque na verdade no bloco, deixa eu só ver. No bloco que não tem a 621, que é a da consciência, né? Ah, sim, certo. Eu coloquei outras, né? Então a 622, 623 e 624. Até 625 e. É a gente agora? Então você Meu amigo, eu tenho que pedir desculpas a você, Samuca, mas eu não sei explicar isso não. É o negócio da prova, né? Da prova que se a prova é mais ou menos. São das provas, né? É da prova, né? A prova do direito é pelo processo penal, né? É que elas são recebidas pelo processo. São ilícitas, né? Isso. A urina está funcionando. Mas não tem. Uhum. É isso. Uhum. Por mais que seja muito boa essa moça, sua lembrança. Realmente. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Realmente nessa origem, né? Inclusive isso é tão forte que é uma das poucas coisas que eu me lembro. E se a prova, mesmo que seja verdadeiro, cara. Se for o cara roubou, matou, cultou, Mas o meio não condena. Não condena. Não há condenação por causa dela. Certo, beleza. Desistido.
Porque é a questão da veracidade com a verdade, né? É verossímil. A verdade real, a verdade processual. É verdade. Aí tem que matar uma galinha bem gorda para a próxima semana conversar sobre isso aí. Fala Moisés. Aí ela chegou lá depois, né? Veja só, o que a gente queria colocar é o seguinte: primeiro que Kardec ele vai encadeando as perguntas, né, para levar você numa lógica. A gente tá no início aí da terceira parte dos Espíritos, que são as leis morais. Né? Que ele começa com a questão da lei natural e termina, ele começa com a lei natural e termina com o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, né? As leis morais. Ele começa lá, você tem que começar pelo fim. Você tem que dar o retorno. E ele vai falar na questão 621, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Certo. Aí pergunta lá, se está na consciência, por que, né, você ter, ele fala assim, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Né? A resposta. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Né? Então aí você estabelece o porquê dos profetas, né, que vez ou outra aparece na história para poder fazer lembrar a gente que é esquecido, a gente é relapso. Né? Bom, aí ele fala que Deus confiou a certos homens, né, indubitavelmente confiou a certos homens tal, essa missão de revelar, né, espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Essa questão, qual o verdadeiro caráter, né, do profeta, eu queria só fazer essa questão com a mediunidade, porque a gente ouve na música hoje médiuns, antes profetas, mas aí você precisa pegar um médium do quilate de Chico Xavier, por exemplo, na mediunidade com Jesus, para que você possa realmente equiparar os profetas, porque todo profeta verdadeiro é um homem de bem, inspirado por Deus, né? Eu queria falar uma coisa, me veio uma coisa. A lei de Deus está na Bíblia, mas para nós que somos espíritas, ela também está nas obras psicografadas, tipo Xavier, Nival. Pode ser uma coisa até normal, assim, fácil de entender, mas para mim veio assim, isso também é lei de Deus. Então quando os caras começam a questionar e a dizer que aquilo ali não é um embuste ou de repente não tem nenhum valor, tem um valor grande, né? Porque é a lei de Deus para nós, que nós acreditamos, então tem uma força espiritual, uma força moral também muito grande. Olha, a mediunidade, os médiuns, eles podem ter um caráter profético a partir independentemente deles serem um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, a partir do momento em que eles não testemunham de um fato, que é o fato da realidade da sobrevivência da alma e da comunicabilidade dos espíritos, né? Então eu acho interessante como, independentemente da mensagem do espírito, independentemente da elevação moral da mensagem do espírito do médium, né? Os médiuns são de fato testemunhos de uma coisa que até então não se tem muito conhecimento, mas que faz parte da natureza. Né? Mas se você quiser fazer um paralelo com os profetas, né, do Antigo Testamento, e aí você pegar quem era profeta segundo o Antigo Testamento, né? Não, exato. Aí, porque assim, nós temos também nós temos falsos médiuns, são pessoas que não é nem que usam a mediunidade para o mal. Pessoas que se dizem médiuns e não são médiuns, né? Fingem. Esses aí são falsos médiuns. Existem aqueles médiuns que usam de maneira inadequada a mediunidade, para se autopromover, para poder ganhar dinheiro, tal, né? E existem aqueles médiuns que usam para fazer o bem, para aplicar a lei de Deus, né? Então, eu estou falando dessa questão para a gente poder não fazer o paralelo com o profeta, achando que profeta era qualquer um que chegava, né, e dizia. Ele é considerado o profeta, se não for um homem de bem, inspirado por Deus, é falso. Né? Queria falar? Não? Quando
Quando eu li essa pergunta, me veio logo na mente, vou comparar um profeta real e um profeta na visão mais espiritualista da coisa, não digo nem espírita, porque fiz questão de não colocar nenhum espírita. Porque me veio muitas pessoas na mente, espírita, né? A primeira foi, claro, o Chico. Aí eu coloquei as três, e as três não professavam nenhuma religião, digamos assim, defendiam sua religião como a certa. Claro que Maria Teresa e Manduce eram católicas, as suas eram freiras, mas elas nunca professaram que o catolicismo era o correto. Elas dedicaram sua vida para cuidar de pessoas doentes e, na minha opinião, colocaram a lei de Deus ao máximo. A lei do amor, que é amar. Elas amaram infinitamente. Nenhum grande homem, se for pegar, ele se restringiu à sua crença. Chico não se restringiu à crença. Ao contrário, ele dizia assim, se a doutrina dissesse que fora do espiritismo não há salvação, ele teria caído fora. Não, Kardec não se restringiu. Kardec não se restringiu. Não, até porque aí vem aquela discussão, espiritismo é religião? Sim e não. Depende do conceito que a gente dê à religião, né? Aí vai se encaixar ou não. Então, Kardec ele queria, na verdade, era unir todas as crenças. Inclusive também a ciência com a religiosidade, né? Com a religião. Fazer esse elo. Vamos lá. Sim, e só uma última questão, que é a 625, né? Que é a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Aqui tem duas coisas. Primeiro é que ele fala qual o tipo mais perfeito, não é o único tipo, né? Então, ou seja, nós podemos e devemos ter outras referências para que a gente possa efetivamente, até porque nem todo mundo conhece a Jesus, né? Esse é um dado. Então, você tem outras referências e referências mais próximas para que a gente possa dizer, poxa, é possível a gente ser diferente. Porque muita gente fala assim, não, Jesus é Jesus. Coloca lá uma questão impossível de você alcançar. Mas você pega um Gandhi, você pega uma Teresa, você pega uma Manduce, um Chico, né? Você começa a ver que existe a possibilidade, está mais perto da gente. Os próprios apóstolos. Aqui Paulo também, né? Oi? Paulo também. Sim, os apóstolos, né? Diretos. E vamos falar de Magdala também. Sim, todos os que foram convertidos. Agora, tem uma questão aqui traz Jesus, né? Eu não sei, a gente não vai entrar nessa questão de ver de Jesus, vamos embora. Vai passar. Vai diluir o som demais. Aí tem outra mensagem do Emmanuel, que é segue. O livro segue, na verdade. Diretriz do Evangelho. Está com Virgínia e Giana. Nenhuma das duas está aqui, mas Virgínia mandou um comentário. Seu amigo do Virgínia mandou aqui um comentário, gente, que eu vou ler, certo? Certo. A ideia do João, só a gente colocar nos slides as pessoas. Para ficar certo, né? Beleza. Emmanuel reforça no texto que as figurações da árvore são temporais, ou seja, que as características da árvore podem mudar por forças externas, a posição da poda, acho que está vendo aqui, a disposição dos galhos, mas só os frutos falam de seu esforço e valores internos. Você tem uma árvore, bate um vento, o galho quebra. Isso é uma coisa que depende da árvore, né? Isso é a parte exterior. Mas o que é dela mesma, o esforço interno dela de produzir algo, né, é o fruto. Está representado no fruto. Se ela está com folhas manchadas e tinta, se ela está com os galhos quebrados, não deve julgar a árvore por isso, porque são situações externas, né? Às vezes você olha para uma pessoa, mas aquela pessoa está com a roupa já desgastada, não está com uma certa higiene, não está se apresentando de forma bem civilizada, e você já julga aquela pessoa como de menor importância. A gente faz muito isso, né? Tem aquele vídeo da pessoa que estava caindo lá, com paletó, todo mundo foi ajudar, a pessoa que era um mendigo, ninguém foi ajudar. Então, quem aqui nunca foi surpreendido por um palestrante que você fez
Você viu o cara assim e disse assim, já vi que não vai ser bom hoje. Aí o cara dá um show. E o inverso também. Você acha que vai ser aquela grande coisa, né? Então, vamos lá. Girana também não pode estar presente. A antiga nunca ainda. Agora, assim, Erasto, né, que está com Antônio e Altec. Calma, é muita coisa. Altec. E Mônica. Antônio e Mônica, né? Certo, a mensagem do Erasto. Agora, por favor. Essa mensagem a gente está considerando no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. E ela vem falar de uma espécie de profeta muito peculiar, que são os espíritos errantes, né? Os desencarnados. E vem nos dar dicas de como descobrir que eles são falsos e como eles se comportam. E o que isso pode gerar para os médiuns. Porque é uma via de mão dupla. Tanto o espírito ele passa a mensagem para o médium, quanto o médium passa para o médium, o profeta, aquele que tem o dom da palavra de Deus. E isso vai de noções rudimentares da ciência, são coisas até mesmo muito místicas e singulares, atos, prescreve cerimônias e atos extravagantes, e são ilógicas. Acontece muito isso quando o espírito, eu vislumbrei isso na interpretação, quando ele pede, por exemplo, para que você faça um ritual. Nós somos espíritas, a gente não leva em conta rituais, né? E alguns espíritos prescrevem rituais como acender velas, fazer banhos. Isso pode tudo ajudar, não estou dizendo que não, mas eu acho que o verdadeiro. Eu acho que todo mundo, depois que lê Erasto, que ele é bastante incisivo, que é um espírito muito iluminado, ele faz-nos pensar sobre isso, que o médium pode estar fascinado, iludir um grupo, mas aí no final ele vem, mas a verificação severa a que procedem os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médios recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade, os melhores espíritos justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados por uma turma de espíritos mistificadores ou maus. É importante a gente pensar nisso, para a gente não acreditar em tudo. Que tem uma outra parte do Evangelho, no mesmo capítulo, né? Não acredite em todos os espíritos. E João falava isso, né? Verifica-se que o espírito é de Deus quando ele traz uma mensagem realmente de amor, de paz, de moralidade, de entendimento, de conciliação. Eu sempre pensei nisso, conciliar, não criar nada, mas nem religiões, nem pessoas. Porque eu já fui médium de corporação numa casa. E a minha mediunidade era sempre consciente. Então algumas coisas eu via acontecendo. E eu sempre procurava pegar o mais importante do que me passavam e transmitir isso da forma mais humilde, sem querer ditar uma regra, mas dar um conselho. E que esse conselho responda. Eu acho que basicamente é isso que eu acho de dizer. Tem Mônica, Mônica, fica à vontade, viu? Para fazer seus comentários, se quiser. Se tiver com áudio disponível. Já está escrevendo áudio, né? Mônica? Já está escrevendo áudio. Em nosso que ele disse. Ok, então, Diego, pode. Só uma questão. É muito importante essa mensagem, né? Então, primeiro, não dá mais para baixar o áudio, já está no mínimo, não dá para zero. Aí, a questão de que a gente tende a pensar muito assim, falsos profetas, a gente já pensa nas outras denominações religiosas, né? E observando como se o Espiritismo fosse o bem supremo, né? O perfeito, e as outras religiões que estão erradas, né? Na verdade, esse é um pensamento errôneo.
E o Erasmo chama muita atenção para o fato de que nós mesmos podemos acabar nos enganando no meio do caminho dentro do próprio Espiritismo, né? Inclusive, eu vi uma palestra recentemente em Cajazeiras sobre isso. Mas é muito interessante como a reunião mediúnica, né? Ela é tanto um ponto, né, de estabilização da casa, né, em termos espirituais, como ela também pode ser a instabilidade da casa, né? Quando você tem um médium que está fascinado, né? E eu já vi casos inúmeros sobre centros espíritas desestruturarem por conta disso, né? Mas por isso também a importância das pessoas, independentemente de elas serem médiums, elas também estudarem, né? Porque são, por exemplo, os dirigentes das reuniões mediúnicas que eles vão observar, vão ver, será que aquele comportamento está mesmo adequado, dar lá um toque, né? Saber se aproximar das pessoas e tentar estabilizar o mundo, né? Ele tem mais condições de observar do que o próprio médium. E a consciência de cada um também do médium, né? De saber o momento que ele não vai ultrapassar, né? Não vai dar passagem para outros espíritos. Que às vezes é difícil, mas você com a leitura dos médios e com uma concentração grande, você até consegue detectar. Muito bom. Então, não dá. Pastorino. Diogo. Unai. Pronto, André está com a palavra. Meus amigos, dois destaques. O primeiro é que essa frase que diz assim, quarta linha de baixo para cima, quinta linha. Talvez eles mesmos nem o percebam por incapacidade ou ignorância sendo os primeiros enganados. Eu achei interessante porque às vezes o falso profeta pode nos saber. É verdade. Pode até ser isso. E antigamente, quanto mais você volta no tempo que era menos informações, né, mais a tendência era isso acontecer. E assim, essa passagem serve tanto de alerta para a gente, ou assim, para as pessoas que recebem, né, as informações, para fazer esse julgamento da forma correta, né, esse filtro, essa retenção do que for bom, né, como disse Paulo, e também para aquele que está na condição do divulgador, do profeta. E quando o Henrique terminou a aulinha dele lá na reunião passada, ele disse a seguinte frase: Deus que me livre. Esse é um falso profeta. Quem falou? Aquele pastor do vídeo. Ah, sim. Né? Então, assim, eu vejo isso tão assim, dizendo que eu nunca caia nisso, e por que não dizer, se eu cair nisso, que eu percebo. Tá? E a outra frase, não está aí não, está na outra película, é que ele diz que Jesus foi muito precioso quando ele, ao invés de dizer, tá aí. Quando ele, ao invés de dizer por suas obras, ele diz por seus frutos. Porque a obra seria algo ligado ao que é a nossa percepção como exterior. Aquela mensagem do Chandler, né? Você pode fazer muitas obras, mas não ter a recompensa de Deus. A intenção. A intenção não era boa. Exato. É você fazer propaganda. E a intenção é que é o que pesa. Em que pese, eu acho assim, que quando isso acontece, o seu método é muito... Falar a intenção, essa ideia de que a intenção é o que Deus olha, Deus te vê pela intenção. Uma vez eu estava estudando isso 36 vezes, o livro dos Espíritos na casa dizendo a mesma coisa. Intenção. 36. Porém, eu acho que em razão do mecanismo de causa e efeito, ou de ação e reação no plano físico, mesmo essa pessoa que faz sem a intenção, ela vai receber alguma coisa, eu acho, alguma coisa boa, sabe por quê? Porque ele vai beneficiar alguém. André Luiz, do filme Nosso Lar. É o meio bem. Hã? É o meio bem. Exato, o meu bem é que a Ana falou. Não é de todo perdido, mas não vai ser a caridade mesmo. Exato, não é a caridade, mas é aquela frase que o Paulo sempre fala, que a irmã fala. Eu vi que ela falou aí no fundo, ele disse a você. É o meio bem. O irmão disse que no começo a pessoa faz a caridade por obrigação ou por esperando a recompensa e depois se torna uma coisa natural. Deixa eu começar, Paulo, ele me diz isso. Eu não vi, mas faça o seguinte, essa frase, se essa frase, parece que ela na prática acontece assim mesmo, né? Se é diamante, eu não sei mais, já me confundiu. Se você não tivesse perguntado, eu achava que era diamante, não sei se é diamante.
Então eu acho assim, que mesmo nesses casos, né, que você busca uma obra, né, o profeta ele pode, né, nada se perde, né? Tudo. É André Luiz que eu ia dizer, falar de André Luiz aqui. Há uma cena no filme que eu acho que não tem no livro, que ele recebe uma prece, uma pessoa, né, que ele ajudou, uma malfação tão grande, né? Mas ele recebeu ainda de forma totalmente por tabela, indireta, surpreendente, e aquilo ali aliviou a sua dor. É porque quem recebe não sabe a intenção. Exatamente. Não sabe. Os caras estão fazendo para se promover, está fazendo realmente porque já despertou o sentimento. Não? Então, quem recebe vai pensar que você é um cara doido, vai falar com você. Então, é o meio bem, não é todo mal isso. Né? Eu só queria lembrar, Carol colocou aí alguma coisa, não foi? Psicologia, né? A ideia de ser Messias é, inclusive, algum tipo de esquizofrenia. Né? A gente vê, tem uns filmes que tratam disso, né? Pessoas que acham que foi ou o Messias ou foi alguém enviado de algum planeta. E você vê um caso de situações assim, né? Não é que você tem a ideia de que você tem a convicção de que você é. E há quem diga que não é. Não sei até que eu quero ler várias vezes. Ele colocou o Cristo aí. Se aquilo não for... A gente não sabe, a gente não sabe. Aí vem aquela história, né? Quer dizer, você teria que pesquisar realmente de forma como psiquiatra, enfim, para poder fazer um estudo, para ver que nível de... Eu assisti, não sei se vocês assistiram, foi perdão. Sim. Eu não lembro de qual país, mas um homem ele disse que era um enviado de Deus e ele começou a obrigar os seus fiéis a cortar cabelo, a fazerem algumas coisas. Lembra disso? Eu acho que vocês não assistiram. Foi um vídeo que passou. Assistindo direito. Tem vários casos. Aí foi um tipo de... Eu não lembro qual foi a matéria, mas eu assisti por lá. É suicídio coletivo? Suicídio coletivo. Aí ajudou isso na investigação suicida. Tem esse pessoal aí que realmente é bem... Eu queria só lembrar uma coisa que foi no Pode Ser, não pode ser desse da vida, que fala sobre a árvore, sobre as 3 revelações. Né? Que aí você fala até da 4ª revelação, por exemplo, 4ª ou 5ª. Como é que a gente saberia, né? Aí a Lula comenta, com a coerência com as demais revelações. O parâmetro que você deve utilizar é essa coerência com ela. Ela não pode se contradizer, ela pode acrescentar. Se é de Deus, né? Se é de Deus, você não vai poder ter contradição. Né? Pode elucidar, mas contradizer não pode. Pode crer. Sim, Tamarineira. O que é Tamarineira? Tamarineira é um hospital de Isso. De Recife. Isso, de Recife. Okay. Vamos lá. Eu sou, mas não sou mente. Eu sou entre aspas. Você é. Eu sou fazendo aqui disso aqui. A outra mensagem do Emmanuel. Frutos. Diego e Marilu. Vamos começar com o Diego. Se o Marilu tiver condições de falar, senão não dou Diego. Tá. Eu achei bem interessante que ele faz uma analogia, ele faz algumas inquirições assim, a respeito filosóficas a respeito do fruto, né? O que é o fruto? E aí, algumas coisas ele trouxe assim, bastante interessante. O fruto ele é o resultado da canalização da seiva da planta. Né? E aí ele compara a seiva àquilo que vem da natureza divina. Né? Ele até fala, né? Pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Né? Então essa seiva está constantemente correndo pela árvore, né? Mas cabe a gente canalizá-la para transformá-la em frutos. Nem toda árvore produz frutos. Mas essa seiva Breno falou nisso. Foi. E outra questão é que, assim, os frutos, olha só, eles trazem as sementes, né? E as sementes são o princípio da árvore. Então é interessante como o fruto, ele vai acabar trazendo algo que seria, em sua essência, né, a própria divindade, né? A própria origem dessa árvore, né? Então, o fato de nós estarmos a dar bons frutos é como se a gente estivesse sendo um reflexo da própria criação, entendeu? Achei isso interessante também. E, por último,
Pronto, foi só trazendo mais para, assim, em termos reais, eu vou trazer só aqui o último parágrafo, né? Eles falam, indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, né? Mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Ou seja, não importa o quanto a gente estude, não importa o quanto a gente intelectualize, né? São de fato as boas obras que vão, as demonstrações práticas, né? Que vão de fato dar testemunho de que nós vivemos, né? Em função do bem. Mas você quer falar, você está em condições de falar, ou a gente pode passar para outra pessoa? Fica à vontade. Olha, eu vou mostrar a câmera. Está sem som, né? Tá... Ali, ó, do lado esquerdo, aí onde tem aquele painelzinho de controle, aí você consegue ativar o áudio dela. Foi. Podemos passar para o outro. Pronto, a gente está te escutando. Podemos passar para o próximo. Ah, certo, ok. Vou passar. Nossa amiga. Agora tem que desativar de novo. Nossa amiga também. Estou colocando do lado. Ela tá muito. Assim, sobre Ada, né? Ela teve um problema grave familiar e ela teve que sair. Tudo bem. Ela recebeu uma chamada. Ela estava. Foi, tava, exatamente. Então era ela e tu, né, Gabi? Fala aí. Olha, eu fiquei muito feliz com essa mensagem, não admito. Mas eu não sei se vou conseguir falar. Consegue? Fale que a gente. Vocês me ajudam? Claro. Já existe aqui. Tem espera.